Primeiramente, eu tenho uma pergunta para ti. Por que é importante investir? Bom, primeiro, a gente precisa investir pensando muito no nosso planejamento, tá? A gente precisa ter planejamento de curto, médio e longo prazo. E quando a gente fala de curto prazo, a gente vai falar da nossa reserva de emergência. Opa! Certo? E aí, basicamente, o que é a nossa reserva de emergência? É aquele recurso que você precisa caso aconteça alguma emergência. E quando a gente fala... esse recurso a gente usa basicamente para as nossas despesas fixas que a gente tem ali no curto prazo, que é um mês, certo? Então, eu gosto de falar, é aquilo que você precisa para sobreviver. Você precisa de um teto, então você precisa ter um dinheiro para uma reserva, na verdade, para pagar a tua conta de luz, para pagar a tua conta de água, de energia. Se você paga aluguel, você precisa ter esse recurso guardado. Se você paga um financiamento imobiliário, você precisa ter esse recurso guardado. Saúde, educação. Então, a gente precisa primeiro criar essa nossa reserva de emergência, certo? Como é que eu calculo essa reserva de emergência? Reserva de emergência, então, que eu estou entendendo, é algo que se tudo der zebra, a gente tem aquele dinheiro guardado, é isso? É isso mesmo. Eu costumo falar para meus clientes que a gente tem que pensar o pior. Vamos dizer que você está atravessando a rua, você quebrou as duas pernas, os dois braços, você vai ficar em casa, né? E aí você precisa se financiar, as tuas despesas elas não vão parar. Então, a gente calcula essa reserva de emergência geralmente dependendo do perfil do cliente, dependendo do segmento que ele trabalha. Certo. Aquela pessoa que ela tem uma estabilidade, então vai ser ali o funcionário público, o aposentado, a gente coloca basicamente 3 a 4 vezes o valor das despesas fixas dele. Não é o salário, né? Dependendo também da fase da vida, às vezes o valor do salário é o valor da despesa. Mas dependendo da outra fase, às vezes tem o salário e as despesas são menores. Então, nesse caso, para quem tem uma certa estabilidade, são de 3 a 4 vezes o valor das despesas fixas. Para quem é CLT, né, que tem aquele contrato ali, já tem uma certa segurança, entre aspas, a gente trabalha 6 vezes o valor das despesas fixas. E para quem é autônomo, profissional liberal, a gente coloca aí 12 vezes. Porque por exemplo, a gente veio de uma pandemia, né? Sim. Que, o empresário sofreu pra caramba, né? Então ele ficou ali quase 12 meses sem rodar o negócio dele. Então, para esse tipo de... A gente tem essa classificação. 3 meses, 6 meses e até 12 meses para reserva de emergência. Legal.